Flávio hoje está em risco maior do que o Jair Bolsonaro estava em 2018. E o Flávio também precisa reforçar a segurança dele, até onde eu sei, inclusive, ele não quer a segurança da Polícia Federal de Andrei Rodrigues. Vocês de casa não pensem que essa rede não está dentro da imprensa. O que eu tenho que dizer é que a gente sabe que isso foi um sacrifício feito. Porque Eduardo Bolsonaro, eu e certamente Flávio Bolsonaro vai ser presidente, mas é um pouco diferente. Mas nenhum de nós nunca mais vamos poder andar nas ruas no Brasil livremente. Eu nunca mais vou poder ali no Leblon tomar um café na calçada. Isso nunca mais vou poder fazer na vida, porque sabemos nesse momento que nós mexemos com as pessoas que mandam num continente inteiro, com uma rede de relacionamentos que vai desde Joesley Batista até o assassino na favela do Rio de Janeiro. A gente sabe o custo que a gente pagou. Eu, inclusive, aumentei muito a minha segurança aqui. O próprio Eduardo tem recomendado que aumente a sua segurança. É um sacrifício pela pátria, porque nunca mais a gente vai ter a nossa vida comum de volta. E o Flávio também precisa reforçar a segurança dele, até onde eu sei, inclusive, ele não quer a segurança da Polícia Federal de Andrei Rodrigues. Tá? Não há confiança do senador na Polícia Federal que está sob o comando do Andrei Rodrigues, que é muito mais grave. Desculpa te interromper, mas esse é um ponto importante. Eu conversei especificamente com a campanha do Flávio, inclusive estava conversando aqui com o chefe de proteção pessoal dele, e de fato o tamanho, o escopo da segurança do Flávio já foi muito ampliado, mas a gente está fazendo avaliação aqui sobre o momento que nós estamos vivendo, que o Flávio hoje, entenda, e essa foi a conclusão que a gente chegou, o Flávio hoje está em risco maior do que o Jair Bolsonaro estava em 2018. O tamanho do impacto do que aconteceu, volto a dizer, a rede de narco mais poderosa do nosso continente, coloca o Flávio numa situação de risco maior do que a do Jair. Eu já fiz um apelo, já conversei hoje especificamente com o próprio senador a esse respeito, como amigo, dizendo a segurança já foi muito ampliada, mas ela precisa ser mais ampliada. Não dá para haver a possibilidade de ter esse nível de proximidade de um candidato à presidência da República nestas condições. Volto a dizer, não são condições normais, né? Quantas tentativas de assassinato Donald Trump sofreu? Na semana passada foi um louco atirando na porta da Casa Branca. 15 dias atrás foi um atirando num jantar. Foi, obviamente, todo mundo lembra um tiro da orelha, mas houve 2 outras tentativas impedidas. Não pensem, vocês de casa não pensem que essa rede não está dentro da imprensa. Não pensem que não há jornalista na folha de pagamento do tráfico de drogas. Não pensem. Fala, família Pé Direito, tudo bem com vocês? Com essas recentes articulações do Flávio Bolsonaro com o governo dos Estados Unidos, a mídia ficou enlouquecida e a esquerda ficou enfurecida. Acompanhe agora as análises sobre o que pode acontecer após a repercussão sobre a decisão dos Estados Unidos sobre as organizações criminosas CV e PCC. E não se esqueçam, comece um dia sempre com o pé direito. Bora para o vídeo. Outro é como os Estados Unidos podem asfixiar de vez essas facções que atuam no nosso território há décadas. Um território governado pelo PT há muito tempo que não combateu essas facções. Perfeito, Silvio. O que acontece? Para as pessoas entenderem, quando o traficante vende uma cocaína lá na boca de fumo, esse dinheiro que vem para ele depois é remetido para outras pessoas. Até determinado ponto cair na mão de alguém sofisticado que lava esse dinheiro. O que significa lavar o dinheiro? É dar a aparência de legal. Quando você dá essa aparência de legalidade àquele dinheiro do tráfico, aí essas pessoas que estão dentro dessa cadeia criminosa conseguem comprar um carro, conseguem comprar uma casa, conseguem dar uma satisfação à Receita, conseguem comprar os seus jatinhos e tocam a sua vida na babesca. Esse é o ponto. Quando os Estados Unidos vêm para cima, eles não apenas vão conseguir monitorar e dar destino, se houver, por exemplo, barcos com cocaína saindo do Brasil com direção aos Estados Unidos, quando chegarem ao alto mar, vão se ver com o US Navy SEALs, com a Marinha, com a Aeronáutica Americana. Mas antes disso,
mais importante, até entendo, é essa asfixia orçamentária, essa asfixia financeira. Então os Estados Unidos têm uma inteligência muito forte, consegue mapear essas movimentações ditas atípicas e vai pedir esclarecimentos para não só esses proprietários, como os bancos. Que hoje em dia, para você abrir uma conta em um banco, tem o KYC, o Know Your Client, conheça o seu cliente. Você tem que prestar uma série de informações antes de fazer transações internacionais ou antes de abrir contas em banco, que a autoridade americana vai para cima para saber se o banco está sendo conivente ou se ele realmente está sendo rigoroso no combate a esse dinheiro do tráfico. Aí é que está o ponto. Quando deixar essas pessoas de comprar as suas casas, os seus carros, os seus jatinhos, etc., não será mais conveniente atuar neste ramo de trabalho. E para finalizar, Silvio, por que é importante o Brasil ter os seus cartéis nesse hall de narcoterroristas declarados pelos Estados Unidos? Porque se assim não for, gente, como todos os nossos vizinhos praticamente estão cooperando com os americanos, o Brasil se torna terreno confortável para eles. Eles acabam vindo para o Brasil. Se ele não consegue lavar o dinheiro dele na Argentina do Milei, que está junto com o Trump, do Penha lá do Paraguai, do Kess do Chile, né, do Rodrigo Paz da Bolívia, do Noboa do Equador, quando ele não consegue lavar o dinheiro lá, ele vai recorrer ao Brasil. Então, com o trabalho feito, né, pelo Flávio Bolsonaro, nas portas abertas ali por mim, pelo Paulo Figueiredo, a gente consegue dar um respiro no Brasil para que não se torne o castelo desses narcoterroristas. Vermelho, 46 anos, né? Lá no início da década de 1980 até agora. PCC, 2000 para cá, 26 anos. Nessa espiral de crescimento, aconteceu exatamente na incapacidade, né, do Estado brasileiro, inclusive especialistas intelectuais, de entender o fenômeno. Tratava o problema como uma criminalidade banal, né? E criou-se aí duas grandes organizações, hoje transnacionais, a ponto de ser reconhecido como a maior potência do mundo, os Estados Unidos, como organizações terroristas pela sua capacidade de ação. Internamente no Brasil, pelo aquilo que já fazem, mas prioritariamente, na visão dos Estados Unidos, o que está acontecendo daqui para fora da fronteira do Brasil. Eu vejo isso como um grande puxão de orelha diplomático quando os Estados Unidos, né, tinha chamado lá o governo Lula inicialmente para que ele tomasse essa decisão, para que a iniciativa fosse feita aqui dentro do país, que o problema fosse tratado de dentro para fora e não de fora para dentro, como está acontecendo. O governo se omitiu, insistiu nesse discurso, né, muito contencioso, permissivo, né, muito benevolente com a criminalidade, como vem demonstrando todo esse período dos 46 anos que nós citamos aqui. Né? Então, os Estados Unidos houve o problema seguinte, então agora vamos tomar uma atitude. Então foi um grande puxão de orelha. Eu não sou nenhum diplomata, eu sou um antropólogo, não sou especialista em ciência política, na verdade, mas a gente consegue entender que esse discurso vazio do nosso presidente da República, né, que demonstra uma total incapacidade de não perceber o que está acontecendo e de fazer aquilo que devia ter sido feito, até para evitar esse constrangimento internacional, né, e agora ficar com esses discursos vazios, tolos, aqui numa republiqueta. Não, ele não quer ser tratado como republiqueta, mas nós somos uma republiqueta. Essa é a realidade. Se nós permitirmos, né, através da incompetência do Estado brasileiro de tratar o problema a ponto de transformar essas organizações em transnacionais, agora o governo americano, né, por conta lá de tudo aquilo que já levantou, e com certeza ele tem muita informação sobre isso, está fechando essa torneira e ampliando o cerco. Está curtindo o vídeo? Se doeu em algum militante, é sinal de que o vídeo está bom. Então pisa nesse like, se inscreve e ativa o sininho para receber mais vídeos do canal, porque aqui o algoritmo trabalha no modo resistência. Mas vamos começar falando, acho que de um dos principais, que é a classificação, a equiparação do PCC e o Comando Vermelho a um grupo terrorista, a grupos terroristas. Queria que você falasse sobre as reações do governo, da esquerda. A esquerda está fazendo uma tempestade em copo d'água em relação a esse assunto? Isso daí é algo que incomoda muito a esquerda, incomoda muito Lula. Todo mundo lembra que Lula, durante as votações do PL antifacção, ele batalhou muito para retirar essa classificação de facções como organizações terroristas. Trabalhou para modificar o projeto, porque o projeto inicial ele tratava de mudanças na lei antiterrorismo, colocando que esses tipos de práticas e essas condutas que caracterizam o tráfico de drogas da forma que nós vemos hoje no Brasil, que é algo que realmente foge de simplesmente o tráfico de drogas, mas é o domínio territorial, é uma expansão tecnológica de negócios e, além disso, toda essa submissão que eles impõem
a sociedade onde eles estão instalados, vigorando as suas próprias leis e todas as outras questões que envolvem aí a lavagem de dinheiro fruto do tráfico de drogas. Tudo isso estava naquele projeto inicial e Lula trabalhou para que isso fosse modificado. Inclusive o próprio Hugo Mota, e eu tenho que falar isso aqui, Hugo Mota disse que se tivesse uma emenda modificativa, ele iria retirar o projeto de pauta. Isso incomoda muito Lula e a esquerda, porque todo mundo sabe, Lula, ele tem realmente toda essa relação com o crime organizado. Aliás, nós temos aí diversas provas de Lula tendo relações com membros do PCC. Ou esquecemos aí que Deolane Bezerra, presa inclusive por fazer lavagem de dinheiro do PCC. Ela tem uma relação de amizade, ela chama Lula de pai que ela nunca teve. Nós temos aí também notícias de que, supostamente, ela estaria tramando o assassinato de Flávio Bolsonaro. Lula ficou muito incomodado, inclusive vocês viram nesse palanque em Sergipe, em que ele fez um discurso que, sinceramente, nunca imaginei que eu veria um presidente tão raivoso, tão indignado com a notícia de que membros de facções foram classificados como terroristas. Ele estava esbravejando, atacando Flávio Bolsonaro e responsabilizando Flávio Bolsonaro, porque, de fato, Flávio Bolsonaro foi o responsável por isso. Porque Lula foi aos Estados Unidos para barganhar que isso não acontecesse. Inclusive, levou na mesa de negociação terras raras para impedir que fossem classificadas como terroristas. Flávio Bolsonaro teve uma postura diferente. Foi até lá para pedir, para pressionar que isso acontecesse, porque o Brasil não aguenta mais viver sob o jugo do crime organizado. E com essa decisão, marco histórico para o combate ao crime organizado, nós vamos ter uma cooperação mútua internacional para pressionar essas facções, fazer uma asfixia financeira, já que agora, inclusive, essas facções estão na lista do Tesouro Nacional norte-americano, e isso faz com que haja sanções contra empresas, bancos e instituições financeiras que promovam lavagem de capitais, lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. É, para mim, uma das melhores e maiores e mais significativas decisões tomadas no combate ao crime organizado. A questão do Comando Vermelho do PCC no Brasil. Muitos analistas, prefeito, dizem que essa medida é prejudicial economicamente, questão bélica. Como é que o senhor analisa os prós e os contras? Bom, a primeira pergunta é: como que combater o crime organizado pode prejudicar economicamente o país? Eu não entendo qual é a lógica. Qual é a economia que vai ser prejudicada? Se você está combatendo o crime organizado, se você está combatendo a facção criminosa, como que isso vai prejudicar a economia do país? Como? Então não se pode combater bandido porque vai prejudicar a economia? Qual a economia que essas pessoas estão preocupadas? De repente é a economia do grupo político deles, de repente é a economia do grupo de investidores deles. Essa economia talvez seja prejudicada mesmo. A economia envolvida à facção criminosa, a economia envolvida ao tráfico de drogas, essa economia realmente terá um certo prejuízo, porque ao ser declarado pelo governo americano como organização terrorista, eles vão fazer um combate mais acirrado sobre isso. Agora, entenda bem, lá no Oriente Médio, as organizações terroristas, elas arrancam o cabelo das pessoas, ela vai lá e passa uma navalha no cabelo das mulheres por acusar que uma mulher traiu um traficante. Ela faz isso? Faz, persegue as mulheres. Aqui no Brasil, as facções criminosas arrancam o cabelo das mulheres que eles entendem que traiu o traficante. Aqui no Brasil, eles ordenam, organizam, cobram para que um mercadinho possa funcionar, para que uma costureira possa trabalhar. Então cobra-se taxinhas para que possa continuar funcionando. Dominam territórios, dão salves. Pega uma pessoa, dá um salve naquela pessoa, mata, assassina, tem um próprio júri, tem um próprio tribunal paralelo, eles julgam. Então, assim, tem todas as características de uma organização terrorista. O que é terrorista? Aquele que pratica terror. Se alguém escrever num grupo do WhatsApp do bairro que não é para sair ninguém, senão vai ter um salve de determinada facção criminosa, alguém sai? Não sai ninguém. Se alguém chegar e falar, é para fechar todos os mercados em tal bairro porque o comando ou tal quem mandou fechar todos os mercados, eles fecham. Por quê? Porque o terror está instalado e o narco-estado está instalado no nosso país. E é quando a gente... o comando ou o PCC, porque sempre quando cai um líder, levanta outro líder, isso sucessivamente. Você consegue combater a criminalidade ou os chefões das facções? Então,
Você vai desistir de combater a criminalidade porque ela se reorganiza? Você vai parar de combater e prender um traficante porque vai surgir outro? Não. Você tem que continuar combatendo e buscar a origem do problema. A origem do problema muitas vezes não está só no bairro, não está só na boca do fumo. Às vezes está num tribunal, às vezes está num ministério, às vezes está numa Câmara Federal, às vezes está num Senado, às vezes está na Câmara dos Vereadores, às vezes está na Assembleia Legislativa, às vezes está em prefeituras. Então, assim, essa organização criminosa, ela não é apenas aquela pessoa que está lá dentro do bairro vendendo a droga ou fazendo algumas coisas. Ela é organizada e está em todas as instâncias de poder. Na visão do senhor, por que o presidente Lula não queria isso, essa lei do governo federal, prefeito? Olha, você vai observar o ciclo de amizades em torno do Lula que tem opiniões contrárias a isso. Você tem aí aquela advogada influencer famosa lá, que é Deolane, que tira foto com ele e ele fica feliz com ela e eles registram e falam que são próximos e está presa por ser uma das pessoas envolvidas com uma organização criminosa dessa. Prefeito, essa dos Estados Unidos pode beneficiar a candidatura do Flávio Bolsonaro na medida que ele sugeriu isso? Eu acredito que essa decisão do presidente dos Estados Unidos pode beneficiar a população brasileira, fortalecendo as ações dos estados. Hoje, por exemplo, o governo do estado de Mato Grosso, eu vi um vídeo do governador já falando que reconhece da mesma forma que as facções criminosas aqui no estado de Mato Grosso serão encaradas como organizações terroristas. E eu espero que seja assim. Eu espero que a gente possa entender e dar nome às coisas. E espero que as ações sejam convenientes. Que os Estados Unidos tome as suas medidas, decisões territoriais, aquilo que lhe compete. Provavelmente as ações da decisão dos Estados Unidos terão impactos primeiramente lá no próprio governo dos Estados Unidos, onde ele vai combater agora o recurso financeiro que transita dentro disso, principalmente dentro do território americano, e vai recomendar que outras nações também façam o mesmo reconhecimento. Os especialistas falam que corta um pouco das relações entre as autoridades policiais entre os Estados Unidos e o Brasil, com operações secretas. O senhor também acredita nisso e acha que isso é possível? Pode acontecer uma operação das Forças Armadas americanas para combater essas facções aqui no território nacional? Olha, eu não sei o que os Estados Unidos pode fazer fora do seu território. Mas se alguém do governo brasileiro, se alguma representação da segurança nacional entende que os Estados Unidos, dentro da sua legalidade, dentro do seu território, reconhecer que PCC e Comando Vermelho são organizações terroristas, vai prejudicar a relação, estranho está essa relação. Estranho está quem quer achar que a relação só fica boa se os Estados Unidos não perseguir ou não combater o crime organizado e as facções criminosas no Brasil. Perfeito. Estranho é um Ministério da Justiça, estranho é algum representante das Forças Armadas achar ruim combater facção criminosa. Perfeito.